No ar, Rádio em Revista. Olá, eu sou a Tayana Conrad. O programa Rádio em Revista de hoje traz entrevistas sobre diversos assuntos. Doação de sangue, a importância de salvar vidas, a economia brasileira no cenário de pandemia, São Paulo em destaque no ranking nacional de investimentos no setor empresarial, cuidado com os golpes em aplicativos bancários. Esses são alguns dos temas do programa Rádio em Revista que você acompanha comigo a partir de agora. Vamos começar o programa de hoje falando sobre um assunto muito importante, a doação de sangue. Segundo especialistas, um doador pode salvar até 4 vidas com seu gesto de amor ao próximo. Ações de incentivo à doação de sangue ainda são necessárias, mas deveria ser diferente. Ainda falta conscientização. Esse foi o tema da conversa da Priscila Silvério com o médico Cássio Marcos de Carvalho Giannini, hematologista e hemoterapeuta da Fundação Pro Sangue. É sempre um prazer, falar sobre esse assunto e trazer consciência, para a população da importância da doação de sangue. Conta um pouquinho para a gente como estão os estoques nesse momento. Os estoques nessa pandemia, durante toda essa pandemia, têm estado um pouco mais baixo, Este ano, inclusive, piorou um pouco do que estava sendo no ano passado. Nós temos traçado algumas estratégias para melhorar o número de doadores e a qualidade dos doadores, ou seja, a qualidade da doação, que a pessoa compareça no serviço, mas compareça de forma organizada, com agendamento, tudo, para que não acumule muitas pessoas no local da doação e que a gente possa atender com mais segurança, com tranquilidade esses doadores. É importante ressaltar que o sangue, a gente tem que tratá-lo como vida, não como morte. É por isso que a gente conta com a participação de todas as pessoas vestindo vermelho. Nós estamos colocando aqui no nosso hospital a cor vermelha na parede para indicar esse... Então, que as pessoas também ressaltem esse vermelho, que é um vermelho importante, É verdade. Doutor, tem um tipo de sangue que é mais procurado ou ele pode ajudar mais? Ou tem pessoas que acabam não doando esse tipo de sangue específico? Pelo contrário, as pessoas que mais a gente precisa são aquelas que mais doam. São os tipos, principalmente RH negativos, o zero negativo ou O negativo, é um dos sangues, porque ele é uma espécie de coringa, ele pode ser usado em mais situações do que os outros tipos. E por isso, essas pessoas que têm esse tipo de sangue, O negativo, elas são muito demandadas, a gente entra em contato com eles, com os familiares, vive pedindo. Então, eles continuam contribuindo, têm vindo em nossos locais, tudo, mas todos os tipos de sangue são importantes. A gente depende de um pool de vários tipos para poder contar com o atendimento aos pacientes. Hoje estão necessitados, Sim. Doutor, e quem foi contaminado, então, teve a Covid-19, pode doar? Essas pessoas já estão ali com anticorpos, isso ajuda de alguma maneira? Acontece o seguinte, as pessoas que já tiveram, elas vão passar por uma triagem mais rigorosa. Durante a triagem, é perguntado para ela como que ela esteve, como estão os sintomas, se eles já acabaram ou não, e normalmente, depois de 30 dias do término dos sintomas, a pessoa pode voltar a doar sem problemas, Com relação a isso, a gente também deve lembrar que a vacina também não é um impedimento. Ele é um impedimento temporário, dependendo da vacina, pode ser 2 dias, podem ser 7 dias depois da vacina, mas isso também é uma coisa que a pessoa sendo vacinada, ela pode muito bem doar o sangue. Os anticorpos não fazem nenhuma diferença no sangue? Os anticorpos, eles podem fazer, teoricamente, eles podem fazer uma diferença, O que a gente percebeu é que essa diferença não está sendo tão importante quanto a gente esperava. O Butantan fez alguns estudos com o plasma humano
para saber o quanto essas doações de pacientes que estavam numa fase já pós-Covid, ou seja, estivessem passado o período da doença, eles poderiam ter um número maior de anticorpos, tudo. Essas pesquisas ainda estão em andamento, né? E a gente vai ver como que isso, não dá para a gente fechar uma conclusão que é efetivo. Provavelmente um pouco ele é efetivo. O quanto ele é efetivo, nós não sabemos. Doutor, praticamente todas as pessoas podem doar sangue. Eu queria que o senhor falasse, então, quem não pode. Olha, nem você falou, a grande maioria das pessoas pode doar o sangue. Algumas condições impedem a pessoa de doar. Normalmente, a gente pede para consultar o site da ProSangue, onde tem as principais causas de recusa de pacientes, de doadores, por problemas que impedem a doação de sangue. Eu vou citar algumas, por exemplo, a pessoa que já teve um tipo de câncer não deve doar, a pessoa que está com febre, com gripe, com alguma infecção aguda não deve doar, a pessoa que faz uso de alguns tipos de medicamentos que possam causar algumas doenças não pode doar, mas tudo isso é visto durante a entrevista, e a gente aconselha a pessoa, se tiver dúvida, ou entrar no site da ProSangue, que é www.prosangue.sp.gov.br, ou telefonar para o Fale Conosco, né? Que é um telefone da Fundação ProSangue, e tirar essa dúvida. Doutor, eu queria lembrar também a endoscopia, né? Eu falo por experiência própria, fui doar sangue e no momento da entrevista não pude porque há poucos dias tinha feito uma endoscopia. Quais outros procedimentos que também pedem a doação? A endoscopia, como alguns procedimentos cirúrgicos também, eles impedem por um determinado tempo, né? Então, no caso da endoscopia, são 6 meses após a realização da endoscopia. No caso de cirurgia, vai depender do tipo de cirurgia. Tem as cirurgias mais simples, que com 3 meses ou 6 meses a pessoa volta a doar, e tem aquelas que a gente espera um pouco mais, às vezes até 1 ano. Mas, normalmente, antes disso, a maioria das cirurgias é possível o doador doar, né? Doutor, e é necessário agendamento ou a pessoa está passando até próximo ali ao ProSangue e fala, não, eu quero então, né, ou algum hemocentro e quer ali fazer uma doação? Nós estamos priorizando o agendamento. Dependendo do local, com essa campanha da mídia que está ajudando muito a gente tem conseguido encher as nossas escalas, né? Dependendo do local. Então, pode estar difícil de ter a participação espontânea, ou seja, de passar pela porta e ir. O que nós aconselhamos é que também, se a pessoa tiver um sangue um pouco mais raro, a gente pode fazer uma exceção e acabar atendendo, né? Então, isso a gente está abrindo a possibilidade, porque esse fluxo está muito incerto. Uns dias tem mais, outros dias tem menos, em um posto tem mais, no outro posto tem menos, isso que varia um pouquinho, de local para local. E, doutor, precisa ter uma preparação antes? Porque tem gente que fica assustado, né? Quando tira aquela bolsa cheia de sangue e fala, ai, como que vou recuperar esse sangue aqui? Tem, mas tem uma preparação, um pré, que a pessoa deve ir alimentada, deve ir bem descansada, ter dormido bem à noite, tudo, e vai ter um pós também. Depois da doação, a pessoa vai tomar um lanche, vai se hidratar, e no dia da doação vai dar uma descansada, vai dar um repouso. Por isso a gente lembra que quem doa sangue tem direito a uma vez por ano um atestado. O atestado ela pode levar sempre, mas a CLT, ela desobriga a pessoa a trabalhar uma vez por ano no dia da sua doação. E até a hidratação já é suficiente, né? Para que o sangue ali que foi doado seja reposto. A hidratação é muito importante. O pré e o pós, a hidratação é sempre importante, né? Doutor, eu queria que o senhor falasse um pouco para a gente também sobre as pessoas, por exemplo, que fizeram uma tatuagem,
podem doar, que fizeram piercing, né, nesse período, ou tem que esperar um tempo? Nesses casos, precisa esperar. No caso, vamos falar da tatuagem. Normalmente, nós pedimos na tatuagem o período de 1 ano. Eventualmente, se fez num local onde tem um responsável técnico, vamos dizer assim, registrado na sua categoria profissional, como enfermeira, um terapeuta ocupacional, alguma coisa que tenha uma responsabilidade técnica pela esterilização do processo, a gente pode eventualmente liberar em 6 meses. Caso contrário, é 1 ano. Na colocação do piercing, a gente também pede 1 ano ou 6 meses, e aí vai depender de uma coisa muito importante. Primeiro, que a pessoa que colocou o piercing, aonde ela está colocando o piercing, se não é um piercing, por exemplo, na cavidade oral ou no genital, e nesses casos é impedido de doar, né? Enquanto tiver o piercing, ou até a cicatrização da retirada do piercing, né? E caso contrário, a gente pede 1 ano. Continuamos com o tema saúde em destaque. Vamos falar agora sobre um sistema de monitoramento de circulação de variantes da Covid-19 na capital paulista. Uma parceria entre a Prefeitura, uma rede particular de laboratórios e a FAPESP, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. A Júlia Stanzioni conversou com Esther Sabino, professora associada da Faculdade de Medicina da USP e coordenadora do estudo. Vamos acompanhar? E justamente falando sobre o monitorar a circulação dessas variantes, né? Também o Instituto Butantan vai lançar um boletim epidemiológico e disse de 19 variantes em todo o estado. Mas eu gostaria que a senhora começasse falando para a gente sobre esse projeto da cidade de São Paulo, de monitorar a cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo é muito importante ser monitorada, porque vários os aeroportos principais do país estão aqui, e eu acho que também é importante essa colaboração das diversas áreas, aqui no caso, a vigilância da cidade de São Paulo, o laboratório DASA, que faz parte do diagnóstico para a Prefeitura, a Universidade de São Paulo, com o apoio da FAPESP. Então, eu acho que essa união é muito importante, a gente tem que juntar esforços com os diversos grupos, também é muito importante o trabalho que o Butantan tem feito, eles fazem muitos testes, são responsáveis por um grande número de testes no estado de São Paulo, então também têm a capacidade de gerar dados relacionados às linhagens. Então, isso todo esse esforço de vários grupos é muito importante que seja feito em paralelo e em colaboração. E essa notícia está no site do Governo do Estado de São Paulo, falando, né, como será, então, essa análise. É uma análise semanal, não é, professora? Eu gostaria que a senhora contasse para quem está em casa como é que vai funcionar, então, essa análise, quem, né, vai fazer essa análise, como serão divulgados, ou se a população terá acesso a essa informação, ou apenas a administração pública, para entender como vai cuidar da Covid-19 aqui no Estado, na cidade de São Paulo, a partir de agora. Então, esse foi um desenho feito pelo professor Carlos Fortaleza, da Unesp. Ele é um epidemiologista que desenha estudos espaciais. Então, a cidade foi dividida em regiões, nós pegaremos em torno de 384 amostras que representam a população em cada uma dessas regiões, e faremos isso toda semana. Quem separa as amostras é o grupo da vigilância, ou a indicação das amostras, da vigilância da prefeitura, que envia quais amostras deverão ser testadas para o grupo DASA, que nos envia as amostras para fazer a primeira triagem com técnicas de PCR, e depois será feito um sorteio dessas amostras para um sequenciamento mais detalhado. Agora, professora... Então, a ideia é que torne relatório... Pode continuar, professora, desculpa. A ideia, respondendo a sua pergunta, é que os dados nos enviados para a prefeitura, colocados em relatórios, e a gente quer fazer isso o mais brevemente possível, e também no formato de trabalhos científicos.
professora, quando eu faço então essa análise, eu faço esse monitoramento, esse rastreamento, né, principalmente dessas novas variantes, e entrego então esses dados para a administração pública, até para que as pessoas que estão em casa entendam, né, o quanto esse trabalho de vocês vai refletir então também no trabalho de como a saúde vai cuidar dos seus aqui na cidade. Exatamente. A resposta a uma epidemia é um conjunto de fatores e esse é um deles. É muito importante que exista harmonia e troca de informação entre os diversos grupos para que se possa fazer as melhores políticas de resposta a uma epidemia. Então, nós estamos trabalhando nesse sentido de organizar redes colaborativas na cidade. Agora, uma outra questão, né, a senhora falou dessa colaboração. No momento de pandemia em que todos os setores vão entendendo, conforme ela vai acontecendo, como devem agir, quando se fala em colaboração de ciência e ação, né, porque é isso que a gente está vendo agora com esse sistema que já está monitorando a circulação de variantes. A gente une a ciência com a efetividade daquilo como a administração pública pode cuidar, então, desse momento de pandemia por aqui. É exatamente isso. E nós temos a sorte de ter uma agência como a FAPESP, que tem a rapidez e consegue organizar os grupos científicos no estado de São Paulo. E toda essa rapidez, desde o começo, o nosso grupo conseguiu fazer por conta dessa programação da FAPESP, dos projetos que vinham já sendo desenvolvidos. Então, ao juntar as pessoas, a gente chega muito mais longe. Eu acho que é essa a mensagem. Um outro dado muito interessante que a gente tem aqui é que, como a senhora nos disse, né, essas amostras, elas vão passar, então, serão submetidas a um teste de RT-PCR, capaz de identificar, então, essas 5 cepas, né, que a gente está falando do Reino Unido, sul-africana, da Índia, de Manaus, e uma que a gente tem, a Zeta P2, né, do Rio de Janeiro. Caso o resultado seja negativo, para todas, a amostra será sequenciada. Eu gostaria que a senhora falasse dessa questão da sequência, que a senhora foi uma das pioneiras no sequenciamento, né, dessa questão da Covid-19 por aqui, para identificar essa linhagem. Eu gostaria que a senhora contasse para quem nos assiste, né, o quanto também sequenciar, entender dela também lá na frente fica eficiente para o combate da pandemia. Então, nós precisamos estar muito atentos para o surgimento de novas linhagens que possam trazer algum problema. Não é tão simples, o fato de você achar uma linhagem nova não quer dizer que ela vai causar um problema, mas a gente precisa estar atento, por isso iremos sequenciar essas amostras que não puderem ser classificadas pelo teste PCR. Também nós vamos sequenciar parte das amostras que puderam ser tipadas para entender como está evoluindo essas outras cepas conhecidas. Então, é importante o dado completo, o número maior possível de amostras nos permite dar mais segurança, se, por exemplo, está sendo introduzida a linhagem indiana aqui na nossa cidade, e também se a atual linhagem, que é a P1, está evoluindo de alguma forma para alguma sublinhagem que poderia trazer novos problemas. Então, as questões são muito importantes e elas precisam ser respondidas mais próximo do tempo real, quer dizer, a gente precisa tentar dar as respostas rapidamente e não meses depois. Tá? O objetivo desse projeto é tentar fazer a resposta ficar em tempo real. Vamos falar agora sobre as doenças que afetam o coração, como o mal súbito, que está relacionado com a perda de função do músculo cardíaco e pode acontecer em pessoas saudáveis. Jeremias Gomes conversou com o cardiologista João Vicente para saber se existe como prevenir e os tratamentos para esse problema. Vamos acompanhar? Doutor, a gente viu aí o caso de um jogador, né, na Europa que simplesmente estava jogando e caiu no chão. Aquele foi um caso de mal súbito. E o que é o mal súbito? Vamos explicar, por favor. Então, esse jogador, ele apresentou o que a gente chama de morte cardíaca súbita, morte súbita cardíaca.
É um fenômeno inesperado, abrupto, que ocorre sem qualquer momento que a gente espera que isso vai acontecer. E isso é traumático, porque geralmente ocorre em pacientes jovens que jogam, por exemplo, fazem práticas esportivas, e esse evento súbito, ele é caracterizado como uma morte, né? E essa morte, ela pode ser revertida se for atuada rapidamente, e geralmente ocorre em decorrência de má formação do coração, a cardiopatia hipertrófica, que é uma doença onde acomete o coração fica hipertrófico, ele fica grosso, e essa parede grossa dentro do coração dificulta a passagem do sangue, que o sangue vai ser distribuído para o corpo todo. E quando isso acontece, predispõe à arritmia. Outra condição muito comum é cardiopatia, arritmias congênitas. O indivíduo nasce com arritmia, essa arritmia não se manifesta e pode se manifestar num evento de uma prática esportiva, né, que acontece subitamente. E outra condição é a chamada artéria coronária anômala. A artéria que irriga o coração, ela nasce num local que não deveria nascer. Então, isso é anômalo, não deveria acontecer dessa forma. E essa condição propicia arritmia. E quando acontece a morte súbita cardíaca, o indivíduo tem o que a gente chama perda da consciência, como aconteceu com o jogador. Ele tem uma síncope, ele cai. A gente fala até que desliga e liga. Ele deu uma desligada e ligou. E, por sorte, ali tinha profissionais que conseguiu praticamente ressuscitá-lo, né? Não sei se esse é o termo, mas como o senhor colocou, é como se fosse uma pequena morte temporária, uma coisa que pode dar, inclusive, veja, em pessoas saudáveis e jovens, né? Como é que a gente tem que ficar atento, doutor? Quantas vezes tem que se ir a um cardiologista? O senhor falou, tem a questão genética também, né? O que se pode falar nesse sentido de visitar o médico e ficar atento? Então, como isso ela acontece subitamente, não tem como a gente prever. Então, o que deve ser feito é passar por uma avaliação médica cardiológica, onde o médico vai examinar, aferir a pressão, auscultar os batimentos do coração e pedir alguns exames, um eletrocardiograma, um exame de esteira, que é aquele teste ergométrico, e um exame muito importante é o ultrassom do coração, o chamado ecocardiograma. Então, o ecocardiograma mostra se esse paciente tem aquela alteração que é muito comum em morte súbita em pacientes jovens praticantes de esportes, como a gente viu neste jogador. E o ecocardiograma detecta. Agora, existe também a chance de fazer todos esses exames e não detectar. Então, aí é necessário fazer uma avaliação mais precisa, mais minuciosa, principalmente a atletas de alto rendimento, onde o esforço do coração é exigido de uma forma extrema. Então, esses pacientes precisam sim fazer alguns exames mais específicos, mas de uma forma geral, é importante passar no seu médico cardiologista de confiança para fazer os exames mais habituais para detectar problemas que possam desencadear a morte súbita cardíaca. Doutor, o coração está mais ligado a que órgão? Seria o pulmão? O coração ele está ligado, de uma forma geral, ele é o órgão central. Ele que é o responsável por bombear o sangue para o corpo todo. E quando ocorre uma arritmia muito importante, como aconteceu naquele jogador, o coração bate tão rápido que o coração, como bomba muscular, não consegue mandar o sangue para o corpo todo. Então, existe uma conexão muito grande com o cérebro. O cérebro, na hora, detecta que não tem sangue. O coração está tremendo, batendo rápido, numa frequência tão grande que não manda sangue. Então, se tem um órgão que rapidamente sente a falta de sangue, que não vem do coração, porque o coração está com um problema, ele está batendo rápido demais, como naquele jogador, em decorrência de uma arritmia, o cérebro sente e imediatamente cai. Você cai, tem o que a gente chama síncope, né? Como a gente pôde ter visto. Então, a relação coração-cérebro é muito importante.
Pois é, coração, cérebro. Eu perguntei queria saber sobre o pulmão também, porque esses dias eu vi um vídeo, esse pessoal que faz academia, mas eu esqueci até o nome, é aquele ritmo mais acelerado, e a pessoa, ela tinha um gancho aqui, e ela corria na esteira. Só que ela corria numa velocidade tão grande até uma exaustão completa. Quando a menina não aguentou mais, aquele gancho puxava ela, né? E aí eu fico pensando, né? Você vai ver um jovem vendo isso aí, você vai, ele aguentou. Qual é a importância de quando a gente vai praticar um exercício, a gente passar no cardiologista e se as pessoas com mais idade precisam, para quando começar a fazer um exercício, saber ali moderar? Então, isso que a gente viu no jogador, ele é jovem, né? Uhum. Mas os pacientes, as pessoas que apresentam uma idade maior, né? Acima de 40 anos, acima de 35 anos, essas pessoas, ao praticar uma atividade física, por exemplo, a esteira, e vai aumentando a velocidade da esteira, o consumo de oxigênio pelo coração é muito grande. E, acima de 35 anos, existe a possibilidade do paciente ter lesões obstrutivas nas coronárias. Pode ter uma angina, e esse entupimento nas artérias coronárias também é responsável pela morte súbita cardíaca. Então, não deve fazer atividade física sem fazer uma avaliação, porque existe a chance de ter artérias entupidas. E nesse movimento de atividade física na esteira, com uma velocidade aumentada, pode desenvolver um infarto, e nesse momento do infarto, a causa principal é a arritmia, e essa arritmia do infarto geralmente costuma ser fatal, onde 50% dos pacientes que têm infarto morrem na primeira hora, a chamada morte súbita cardíaca. Nossa, daí o cuidado, né? A gente primeiro passar no médico, não importa a idade, né? Não vamos fazer exercício. Exercício é maravilhoso, mas desse jeito que o pessoal às vezes força demais, tem que ter um cuidado em qualquer idade. Doutor, quando a gente fala em arritmia, existem vários graus, porque eu vejo pessoas agora, inclusive na questão da vacina, eu tenho um colega que falou, eu tomei porque eu tenho arritmia. O que é? A arritmia é um batimento desregular do coração, mas sempre para mais acelerado, ou ele varia? Como é que é exatamente essa arritmia e as suas consequências? Pergunta inteligente. É o seguinte, o coração ele tem um ritmo normal de batidas, de 60 a 100. Quando a frequência cardíaca está abaixo de 60, ele está lento. A gente fala bradicardia. E quando está acima de 100, ele está muito rápido, é taquicardia. E aí, quando acontece a taquicardia ou arritmia, o coração ele perde o ritmo da batida. A batida ela é regular, né? Tum-tá, tum-tá. Então, quando ele perde essa sincronicidade, o ritmo do coração, ele perde esse ritmo. Aí desencadeia uma arritmia. E existem várias arritmias que são benignas. Todos nós temos um pouquinho de arritmia. Só que essa arritmia é benigna. Agora, existe outro tipo de arritmia que elas são sérias, que elas são preocupantes e que elas podem causar a morte súbita. Geralmente, quando acontece um infarto, ele tem o que a gente chama de uma taquicardia ventricular. É uma arritmia onde o coração bate tão rápido que ele não manda sangue para o corpo. Aí o indivíduo tem a síncope e morre. Então essa arritmia, ela sim é uma arritmia, que a gente chama de arritmia maligna, arritmia grave. E a grande maioria das arritmias tem a sua forma benigna. Doutor, recentemente teve um colega meu e nosso que teve um ataque cardíaco, e aí eu fui ler sobre e dizia para, salvo engano, colocar AS debaixo da língua. É AS debaixo da língua? É isso, e para que serve isso? Quando alguém tem um infarto, ele tem uma artéria entupida no coração. Certo. Essa artéria entupida no coração tem um coágulo lá dentro, um trombo, uma placa de um coágulo. Aquele coágulo que quando você corta o dedo, corta o braço, forma aquela casquinha, é uma coagulação que aumenta. Isso dentro da artéria ocorre uma alteração muito grande na coagulação, predispondo à formação de coágulos, né? Uma plaqueta que está no sangue gruda na outra, elas se agregam. E aí aumenta o trombo.
e aumenta a obstrução ao fluxo do sangue na artéria coronária, que leva sangue ao coração e daí é o infarto. O ácido acetil salicílico, ele evita essa agregação, ele é um antiagregante, ele não deixa que uma plaqueta grude na outra, dificultando a formação do trombo. Consequentemente, diminui a chance dele ter o coágulo naquele momento. Então, se o paciente está tendo infarto, a primeira medida a ser administrada, de fato, é o ácido acetil salicílico, aquele remedinho, cor de rosinha, que tem até toma, as pessoas sentem um gosto gostoso. Esse remédio é de indicação, sim. Pois é, apesar que eu já li também que o AS, ele tem uma contraindicação quando você, com vários outros remédios, se você tomar AS, cuidado para, como é que vocês médicos dizem, a interação, né, medicamentosa, né? Mas aí, só que o infarto, ele dá alguns sinais, né, doutor? Às vezes a pessoa é fumante, tem umas pontadinhas no coração, já o mal súbito que a gente está tratando aqui, não, né? Como o próprio nome diz, o mal súbito é muito rápido. Agora, doutor, eu me lembro uma vez, eu estava no metrô aqui em São Paulo e vinha um senhor andando, ele estava com uma gravata e ele me pediu ajuda. Quando eu vi, ele estava no chão. Eu me senti tão impotente, porque a única coisa que eu me lembrava é afrouxa a gravata, e chamar o bombeiro, que demorou, embora tivesse. Nesse sentido, como é que a gente auxilia uma vítima como aquele jogador, de um mal súbito, ou se não for um mal súbito, um ataque cardíaco? Dá para ensinar como é que a gente deve agir? Sim, existe um protocolo, né? Existe uma regra que a gente tem que seguir, como naquele jogador. Então, vamos imaginar, aqui, se nós estivéssemos junto naquele jogador, e vamos analisar o que os médicos fizeram de uma forma correta. Quando uma pessoa tem uma queda súbita, né? Que é um evento súbito, e cai no seu lado, existe um treinamento que nós médicos fazemos para poder identificar a morte súbita cardíaca, para iniciar a ressuscitação cardiopulmonar. Então, o indivíduo caiu, imagine lá se você estivesse do lado daquele jogador. Você primeiro tem que virar ele, né, com a barriga para cima, né, numa posição que a gente chama ortostática, e aí você pergunta para ele, senhor, você está me ouvindo? Aí ele está em coma ali, ele está em parada cardiorrespiratória, ele não vai responder. Aí você checa a respiração, né? Se ele está respirando, e checa o pulso. Aqui, coloca o dedo aqui nas artérias do pescoço, que são as artérias carótidas. E você checou o pulso, não tem pulso. Então ele está em parada. Aí você olha para o lado e pede ajuda. Chama ajuda para alguém trazer o desfibrilador, que é aquele aparelho que dá o choque. Você olha para o lado, pede ajuda. E aí, nesse momento, você já inicia as manobras de ressuscitação cardiopulmonar, que são as compressões torácicas. E nesse momento, chega mais ajuda, com desfibrilador externo automático. E aí, só que isso tudo, de fato, precisa ter um treinamento, precisa aprender a fazer. Quem nunca fez não sabe nem aonde vai começar. De fato, não é fácil. Só que daí, a partir do momento que você pega esse desfibrilador, coloca no peito do indivíduo em parada e liga o desfibrilador ele é automático, ele fala assim, estou checando o pulso, estou checando o ritmo identificado, afastem-se em todo mundo. Isso é automático, o aparelho fala, todo mundo se afasta, aí ele dá um choque. E nesse momento do choque, que está tendo arritmia, o coração ele é reestabilizado ao ritmo normal. Então essa é a prática onde deve-se fazer um treinamento para que aprenda a se fazer de uma forma correta. O especial Rádio em Revista faz um pequeno intervalo. Voltamos em instantes, não saia daí. O programa Rádio em Revista volta já. Estamos de volta. Rádio em Revista. O programa Rádio em Revista está de volta. Vamos falar agora sobre economia. Nesses tempos tão difíceis de pandemia, uma pesquisa da FEComércio, Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado, constatou um número recorde, 63%, ou 2,5 milhões de famílias endividadas em São Paulo.
A Júlia Stanzioni conversou sobre esse assunto com o assessor econômico Altamiro Carvalho. Vamos acompanhar? Altamiro, essa questão do endividamento bater recorde, desde quando não tínhamos esses números elevados aqui no estado de São Paulo? Para a gente começar a nossa conversa. O recorde foi obtido em março do ano passado, quando foi decretado o fechamento das atividades econômicas. Estávamos no início da pandemia e todas as medidas restritivas de circulação e abertura das vendas, das lojas. Isso provocou, obviamente, uma retração, uma preocupação do consumidor em assumir dívidas e reteve, inclusive, as negociações a dívidas já existentes. A partir de então, esse é o maior nível de endividamento das famílias constatado aqui no município de São Paulo. E, Altamiro, justamente, se antes essa primeira alta foi lá em março de 2020, como o senhor bem disse agora, por causa do fechamento, hoje, depois de tantos meses, a que se dá esse endividamento? Só ao fechamento e perda de postos de trabalho? Gostaria que o senhor pudesse elencar, se possível, então, quais são os fatores? Bom, em primeiro lugar, a gente precisa deixar claro um conceito a respeito de endividamento. Endividamento significa pessoas tomando créditos que eles não têm à vista nas contas correntes para poder adquirir algum bem, algum consumo. Ou seja, o crédito por si só, ele não pode ser qualificado como um elemento negativo. Aliás, se não houvesse crédito, a economia sucumbiria. O crédito, ele é um elemento fundamental para qualquer tipo de elevação e trajetória de desenvolvimento econômico. A questão que se coloca é a qualidade desse endividamento. O endividamento pode ser bom, quer dizer, conseguido a taxas bastante financiáveis, dentro do comprometimento mínimo da renda das famílias, a taxas de juros palatáveis, ou pode ser um endividamento ruim, conseguido a taxas altíssimas para pagamento no curtíssimo prazo. Então, o índice por si só, de 63%, ele não consegue qualificar de uma forma determinante o caráter negativo desse aumento de endividamento. Na nossa leitura, esse endividamento se deu pelo seguinte fato: nós tivemos um ciclo de restrição muito forte de consumo e de circulação de pessoas ao longo dos últimos meses, maior inclusive do que no início da pandemia no ano passado, onde, por exemplo, não havia a restrição à circulação de pessoas após as 20 horas, e inclusive lojas e materiais de construção foram fechadas nesse período. Ou seja, houve uma demanda muito reprimida no início do ano por conta dessas restrições de controle da pandemia. Isso fez com que as pessoas tivessem necessidade de repor esse consumo reprimido, e por isso se elevou esse endividamento, ou seja, as pessoas voltaram a adquirir bens. Como a renda está restrita pela baixo nível de retomada das atividades econômicas, evidentemente o crédito passou a ser um elemento indispensável para que você pudesse retomar a normalidade desse consumo. Portanto, esses 63% tomados isoladamente, eles significam o seguinte: a população voltou a consumir, ela está utilizando o crédito como uma forma de recompor esse consumo reprimido, e a qualidade desse crédito é um elemento preocupante. Nós temos que a grande parte desse endividamento das famílias, que abrange cerca de 2,5 milhões de famílias só no município de São Paulo, ele se dá através do cartão de crédito, pago ou não pago, a fatura paga ou já postergada. Mas é um indicador de que as pessoas estão consumindo através de cartão de crédito. Esse é um elemento. 80% dessas pessoas endividadas estão utilizando o cartão de crédito. Esse é um elemento. Por outro lado, nós temos que 8% dessas famílias estão utilizando o crédito do cheque especial, que é um péssimo negócio para qualquer tipo de orçamento doméstico. Então, nós temos que, primeiro, dizer que o crédito é um elemento essencial, melhor um crédito disseminado pela população do que nenhum crédito, pois travaria a economia completamente.
mas a qualidade do crédito, ou seja, o comprometimento dessas dívidas em relação à sua dívida familiar é o elemento mais importante. Nesse momento, nós estamos com um recorde, significa que 63% da população da cidade de São Paulo tiveram acesso de alguma forma ao crédito, e que estão mantendo um nível de inadimplência dentro de padrões considerados normais. São 250 mil famílias, 350 mil famílias de um universo de 2,5 milhões que tem algum tipo de dívida, falta de condições de pagar. Tá? Mas, em síntese, o número em si precisa ser melhor avaliado, mas denota uma retomada ao consumo depois de um período de demanda reprimida. Poderia, claro que a gente não pode usar o se tivesse acontecido isso, se tivesse acontecido aquilo, mas talvez uma fuga também das pessoas nesse consumo, né, no momento em que está isolado, né, que passa por tanta dificuldade, esse consumo também talvez tenha sido um escape, e aí as pessoas não conseguem se controlar no sentido de, como o senhor disse, né, usou mais o cartão de crédito, usou mais o cheque especial, não deveria, mas por um deleite, acabou comprando a mais do que devia, também pode se passar por isso, né? Eu sei que efetivamente esse número, né, e não é sobre isso, mas a gente tem que pensar que a pandemia também trouxe várias causas a mais, né, nessa questão de consumo. Com absoluta certeza. A pandemia e as medidas tomadas para o seu controle, efetivamente, eles embaralharam toda a normalidade de consumo ao longo do ano pelas famílias. O que a gente tem notado é que nos períodos em que há maior restrição de consumo, como foram os meses de abril e maio, você tem uma demanda reprimida, as famílias ficam mais em casa, aproveitam para fazer pequenas reformas, inclusive mudar de moradia, como indicam os indicadores de financiamento doméstico, de imobiliários. Por outro lado, também retém consumo de bens que não podem ser adquiridos pelo comércio eletrônico, como, por exemplo, veículos, evitam comprometer o consumo no curto prazo. Na medida em que se flexibilizam essas medidas, como é o caso agora de junho, evidentemente essa demanda precisa ser compensada. E, com isso, a utilização do cartão de crédito é o meio mais eficiente e mais indicativo, ilustrativo desse retorno, a tentativa de retorno a essa normalidade. Então, por isso, o cartão de crédito desperta esse número de 8 a cada 10 consumidores tem alguma dívida relacionada a cartão de crédito. Não significa uma dívida impagável, assim que utilizaram cartão de crédito e ainda não pagaram a fatura, mas pode ser que no vencimento elas possam pagar, outros vão entrar no crédito rotativo. O que eu quero dizer primeiro, há um consumo reprimido. Segundo, o crédito, por pior que sejam os indicadores, eles necessariamente não indicam qualquer caráter negativo de piora nas condições das famílias. O que a gente tem é que em São Paulo, esse é um diagnóstico verdadeiro, nunca o nível de famílias endividadas foi tão grande, atingindo praticamente 63% de todas as famílias paulistanas. A média histórica, para você ter uma ideia, foi de 50%. É muita coisa, né, família? É muita coisa, mas vamos pensar no sentido contrário. Se 0% não tivesse endividado, significa que não tem crédito. Sem crédito, as pessoas não têm acesso a bens de alto consumo, de alto valor agregado, que precisam de financiamento. Portanto, o que a gente pode olhar primeiro, os dados são elevados? São elevados, esse é o aspecto negativo, porque muitos estão concentrados em cheque especial, em dívidas caras, cartão de crédito rotativo, mas, por outro lado, indica que as pessoas estão tendo acesso a uma forma de adquirir bens sem o qual o crédito não seria possível. Portanto, há sempre dois enfoques que a gente tem que tomar cuidado quando a gente avalia essa indicação. Primeiro, há uma retomada, sim, os dados da FEComércio já indicam uma retomada do consumo, caminhando para níveis de normalidade, tanto que nossas projeções de junho mostram um junho muito melhor do que não apenas 2020, como também em relação a 2019.
Então, há uma retomada pela demanda reprimida, o carreamento de despesas feitas no setor de serviços, como turismo e lazer, por exemplo, que estão sendo destinadas ao varejo. E isso implica na necessidade de utilização de cartão de crédito, por exemplo, que é uma forma de crédito, ou crédito pessoal, ou cheque especial, que é uma modalidade bastante ruim. Mas, de qualquer forma, a pandemia trouxe, sim, uma série de contratempos para que houvesse uma normalidade do consumo ao longo do ano. Se concentrou em determinados meses onde há mais flexibilização e menos naqueles em que houve a restrição de funcionamento das atividades e de circulação de pessoas. Isso que o senhor nos diz agora, Altamiro, de que há uma projeção até da FEComércio já de melhora dessa situação. Também é importante a gente deixar aqui no Jornal da Rede Alesp que as pessoas tenham a consciência, né? Não está fácil, a gente sabe que a nossa questão econômica está difícil, muitas pessoas tiveram diminuição dos valores do seu trabalho, perderam renda, né? Então é importante também trabalhar com essa consciência, não é? Com absoluta certeza. Principalmente as faixas de renda de menor poder aquisitivo, elas têm que olhar que, primeiro, os juros cronicamente no Brasil são extremamente elevados, os maiores do mundo. Portanto, o endividamento em linhas de crédito muito caras e de difícil pagamento, ele tende a levar a uma insolvência no curto prazo. Esse é um aspecto que tem que ser muito bem ponderado antes de se entrar em qualquer tipo de financiamento. Em segundo lugar, é preciso que as autoridades cada vez mais tenham consciência de que esse crédito, ele, primeiro, é super necessário para dar respaldo à aquisição de bens que não podem ser adquiridos à vista, mas que, dentro das condições atuais do sistema financeiro nacional, esse crédito é extremamente caro e tende a levar, no médio e no longo prazo, a um aumento de inadimplência, principalmente em momentos de grandes adversidades, como estamos passando nesse momento, com restrições de funcionamento, aumento de desemprego e queda na renda, com aumento de inflação. Portanto, há que se ter um equilíbrio. Primeiro, o crédito é super necessário para qualquer economia, o acesso tem que ser quanto mais amplo, melhor, mas a qualidade de acesso a esse crédito tem que ser muito bem ponderada, ou seja, os juros têm que ser acessíveis e as condições razoáveis para que a maioria da população possa ter acesso a esses bens. E a população, por seu lado, tem que buscar dentro do sistema financeiro aquelas linhas de crédito que sejam mais palatáveis, evitar se entrar em linhas de crédito como cheque especial, por exemplo, que as taxas de juros são verdadeiros absurdos, ou então no crédito rotativo de cartão de crédito, onde igualmente as taxas de juros são uma bola de neve. Em caso de ter adentrado nessas linhas de financiamento que são praticamente impossíveis de se quitar, é buscar junto a uma instituição financeira uma negociação, porque também é interesse do sistema financeiro receber, ao menos em parte, aquilo que está atrasado das pessoas inadimplentes. Então, é uma busca de bom senso de ambas as partes. Aquela que fornece o crédito e cobra um juro muito elevado, de forma muito seletiva, por prazo muito curto, e, por outro lado, dos consumidores, que não devem adentrar a compromissos e em dívidas a condições draconianas. E a gente continua falando sobre economia. E agora, como São Paulo é destaque no ranking de melhor ambiente para negócios do país, isso graças à desburocratização que o Estado adotou, facilitando a abertura e manutenção de empresas em vários setores. A constatação é de uma pesquisa realizada pelo Banco Mundial e foi tema de uma entrevista que o Guga Mendonça fez com o advogado Gabriel Quintanilha, especialista em direito econômico e tributário. Acompanhe comigo essa conversa. Vamos começar abordando esse assunto aí, que é muito importante nessa análise econômica, principalmente aqui para o estado de São Paulo. Seja bem-vindo, Gabriel. É um prazer enorme estar aqui contigo hoje. É uma honra muito grande para mim poder tratar desse assunto, que, sem sombra de dúvidas, é muito relevante para o crescimento não só do estado de São Paulo, mas para todo o país, principalmente se considerarmos que a economia brasileira tem como principal motor a economia do estado de São Paulo.
Agora, Gabriel, São Paulo lidera o ranking, né, da unidade federativa com o melhor ambiente de negócios do país, de acordo com dados da primeira edição aí do Doing Business, né, realizado pelo BIRD, que foi divulgado na última terça-feira, na semana passada. Eu quero saber a sua análise em relação a isso. O Estado de São Paulo, ele avançou muito nos últimos anos com relação à desburocratização dos sistemas, principalmente para a abertura de empresas, fechamento de empresas e recolhimento de tributos. Foram avanços muito importantes frente aos demais estados do Brasil. Hoje, por exemplo, em São Paulo, é possível uma alteração de contrato social em 2, 3 dias. E isso é extremamente relevante para o empresário. Além disso, a própria Secretaria de Fazenda do Estado de São Paulo criou programas de compliance tributário, como o programa Nos Conformes, que permite que contribuintes que recolhem os tributos em dia possam ter um canal direto com o governo, com a Secretaria de Fazenda, né? Permitindo, então, que as multas sejam reduzidas. Então, quando a revista Doing Business ela analisa a possibilidade de crescimento do Estado de São Paulo, ela avalia de forma muito positiva, porque realmente é o Estado que mais avançou na desburocratização. E sabemos que no Brasil a burocracia, principalmente a burocracia tributária, é um entrave muito grande para o desenvolvimento e para o crescimento de empresas. É muito importante que o Estado mantenha esse avanço para a retomada pós-Covid. Agora, você citou nessa retomada pós-Covid, nós temos aí na agenda crise de energia, crise hídrica e talvez uma terceira onda aí que começa a ser iminente no nosso país e no estado de São Paulo. Todas essas previsões, elas podem prejudicar o PIB? O cenário brasileiro realmente não é um cenário tão favorável. Há uma preocupação muito grande com relação à crise de energia gerada pela crise hídrica. Essa preocupação ela é real e pode gerar um impacto profundo na inflação brasileira. Tanto é assim que o Banco Central aumentou a taxa de juros na última semana como uma das medidas para tentar conter a inflação, que nesse momento ela se demonstra quase que inevitável. No mundo inteiro há um crescimento inflacionário, principalmente porque houve um período de mais de um ano sem produção de bens da vida, sem produção de peças. Então os preços necessariamente eles acabam subindo, porque com a retomada da economia, as pessoas voltam às ruas, voltam a consumir e a produção não segue essa velocidade do consumo, gerando sim uma inflação que ela é presente, principalmente hoje vemos isso nos Estados Unidos e em alguns países da Europa. No Brasil não será diferente. A grande preocupação que nós temos aqui, mais até que a terceira onda da Covid, veja, economicamente falando, e eu não digo com relação às vidas que se perdem, que cada vida tem que ser resguardada, mas economicamente a crise hídrica que impacta na geração de energia, impacta no preço da energia elétrica, sem sombra de dúvidas, ela é um fator a ser uma preocupação, porque efetivamente haverá uma necessidade muito grande de demanda por energia elétrica nesse período de retomada. Então, o impacto no PIB pode existir? A resposta é sim. Nós ainda temos um cenário muito incerto para o Brasil, porque a vacina, infelizmente, ela não tem uma velocidade que deveria, e além disso, existem esses entraves econômicos que precisam ser solucionados. Vamos torcer para que o impacto seja o menor possível, porque ainda temos o setor de exportações, principalmente de itens básicos, ainda muito aquecido. E a tendência é um aquecimento ainda maior para a exportação e para o agronegócio. Agora, importante dentro disso tudo também, que patamar o estado de São Paulo se encontra aí nessa retomada do pós-pandemia? Olha, o estado de São Paulo é, sem sombra de dúvidas, o estado, dentre os estados brasileiros, o mais preparado para essa retomada. Há uma concentração no estado de São Paulo das principais indústrias do Brasil e é a principal economia da América Latina. Portanto, a economia de São Paulo ela é capaz de absorver a economia brasileira. Fazendo um pequeno comparativo, por exemplo, com o Rio de Janeiro,
né? A nossa queda econômica aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, foi muito superior à queda econômica do estado de São Paulo. Porque o estado de São Paulo ele é um estado atrativo economicamente, por quê? Pela desburocratização, fato esse consolidado na pesquisa realizada pelo ranking Doing Business. Além disso, você tem um cenário comercial mais favorável e até mesmo uma concentração maior de indústrias, empresas e certamente de mão de obra qualificada. Agora, outro ponto que é importante dentro disso, né? O Mercosul não tem fluído como se imaginava, nos últimos anos vem perdendo, né, espaço de negócios e São Paulo tem feito, como São Paulo, né, tem compensado isso? São Paulo tem feito bons negócios com a América do Sul, com o bloco do Mercosul? Olha, o Mercosul é um bloco econômico que faz 30 anos esse mês, né? 30 anos agora no mês de junho completa o Mercosul e realmente o Mercosul tem sido pouco explorado, não só pelo estado de São Paulo, mas também pelo Brasil como um todo. Em negociação, o Mercosul perde, por exemplo, com as negociações com a China. É claro que o Mercosul precisa ser mais explorado e esse momento de pandemia, em que os nossos vizinhos eles passam por dificuldades ainda mais profundas que as nossas, é um momento em que seria muito interessante que esse relacionamento ele passe a ser mais intrínseco. Porque o estado de São Paulo, que é um estado poderoso, produtor, é um estado realmente economicamente rico, pode se aproveitar desse momento para estimular não só as relações econômicas, mas também as exportações. Agora, é muito relevante também que haja uma interlocução do governo federal que, em vez de criticar o Mercosul, deve buscar os países do bloco para que possamos fazer negociações melhores dentro do bloco. Afinal de contas, é um bloco consumidor. É importante lembrar que o Brasil, sem sombra de dúvidas, é o país mais poderoso do Mercosul. Se nós fizermos a nossa parte, nós temos um continente consumidor para os bens de consumo brasileiros. E, claro, se o Brasil se aproxima do Mercosul, o estado de São Paulo ele vai ganhar com esse relacionamento. Agora o Brasil, né, hoje é o segundo colocado no número de mortes para a Covid-19, contando que os Estados Unidos já têm a pandemia sob certo controle, pode sim ser o líder de mortes para a Covid-19. O que atrapalha isso em termos de investimentos econômicos vindo do exterior? Também o que atrapalha a retomada do crescimento econômico na questão aí da credibilidade? A pior crise econômica que pode existir é a crise de confiança. A crise de confiança, ela gera muita insegurança do investidor que não sabe se vai ter um cenário favorável para que efetive o seu investimento. Enquanto nós não estabilizarmos a curva de contágios e a curva de mortes no Brasil, nós vamos ter sim muitas dificuldades para a atratividade de investimentos. Agora, é importante também lembrar que não são 500 mil mortes, são 500 mil pessoas, são 500 mil seres humanos e 500 mil trabalhadores. Pessoas muitas vezes altamente qualificadas que nós perdemos para essa doença cruel que, enfim, dominou o Brasil. A gente não pode pensar nesse número como um número somente de mortes, mas são pessoas que estavam muitas vezes no mercado de trabalho, produzindo, sustentando famílias e que hoje não estão mais. Isso gera um impacto econômico, sem sombra de dúvidas, muito relevante, porque são pessoas que, estatisticamente, poderiam viver mais 18 anos de vida produtiva. Haverá uma necessidade de substituição dessas pessoas. Mão de obra técnica que se perdeu por uma doença em razão de uma política mal conduzida, uma política de segurança, de saúde mal conduzida. Então, é necessário pensar que essas pessoas precisarão ser substituídas no mercado de trabalho e nós temos um cenário de educação muito frágil no Brasil, onde temos crianças e adolescentes fora da escola exatamente pela falta de infraestrutura básica de educação que é entregue no país. Ou seja, nós teremos um cenário ainda muito perigoso com relação à economia e à atratividade de empresas para o país.
por um motivo muito simples. Perdemos mão de obra, as pessoas ainda têm medo de ir para a rua e, além disso, ainda há o risco da terceira onda, que caso aconteça, novos lockdowns irão acontecer, novos fechamentos e, mais uma vez, as empresas perderão o faturamento e perderão a atratividade. É fundamental que a vacinação avance o mais rápido possível para que a gente possa retomar o crescimento econômico do Estado de São Paulo e do Brasil como um todo. Vamos a mais um intervalo e, na volta, novas entrevistas com muitos assuntos de interesse para você. O especial Rádio em Revista volta já. O programa Rádio em Revista volta já. Estamos de volta. Rádio em Revista. Estamos de volta com o programa Rádio em Revista. Vamos falar agora sobre uma nova lei federal que torna crime com pena de até 3 anos de prisão quem perseguir online outras pessoas. A Priscila Silvério conversou sobre esse assunto com a advogada Clarissa Oliveira, especialista em direito penal. Vamos acompanhar como foi esse bate-papo? Para começar, explica pra gente então quando uma situação é considerada stalking. Sim, o stalking ou a perseguição é justamente a conduta reiterada, onde a vítima se sente sem escolha, vários contatos com alguma agressividade, um componente também de ameaça, mais comum em relacionamentos ou ex-relacionamentos, onde um dos parceiros não aceita o fim, em alguns casos sequer houve o relacionamento, mas o stalking, como emprestamos da língua inglesa, né, ou essa perseguição, esse contato reiterado, esse contato com a vítima por meio de redes sociais, muito comum nos dias de hoje, mas também poderia ser presencialmente ou por telefone, onde a vítima se sente obrigada a atender o agressor ou quem vem perseguindo e ameaçando. Que tipos de ameaças acontecem normalmente? O que chega para a senhora? Normalmente, quando são esses casos mais comuns, né, de relacionamentos ou ex-relacionamentos, o agressor, ele faz ameaças de que vai contatar a família da vítima ou vai contatar o marido, o atual relacionamento. Em alguns casos, vai divulgar fotos vexatórias, supostamente vexatórias, dessa vítima que obteve no curso da relação ou eventualmente por redes sociais. Em alguns casos onde as vítimas têm bastante medo, né, essa ameaça de que seja procurado o trabalho, o ambiente de trabalho da vítima para que ela seja exposta, né? O stalking, diferente de outros crimes, de outras condutas, tem sempre esse componente de ameaçar, é uma ameaça psicológica, né? Compromete o psicológico da vítima. Uhum. E para fazer uma denúncia, onde essa denúncia deve ser feita? Tem uma delegacia especializada para esse tipo de crime e precisa ter provas, né? Sempre provas para que a pessoa seja então julgada, né? Pois é, essa questão das provas, o fato dessa agressão, né, dessa perseguição do stalking ocorrer nas mídias sociais, nas redes sociais, acaba sendo, para a finalidade de produção de prova, uma vantagem, né? Então, é recomendável que as vítimas sempre tenham as conversas, as tentativas, aí, as afrontas, esses contatos todos. Em alguns casos, é interessante que seja feita uma ata notarial. Tem também alguns sites hoje que fazem essa certificação e que esse material seja enviado, seja apresentado, né? Normalmente, em alguns casos, é vantajoso que seja de forma presencial nas delegacias. Em se tratando de mulheres que sofrem essa agressão, nós sabemos que é mais comum com as mulheres. Tem também a delegacia da mulher que pode receber esse material. Uma vantagem também dos sites de algumas delegacias, não consigo te dizer ainda, Priscila, por se tratar de uma legislação nova, se todas as delegacias no país já estão fazendo, mas a maioria das delegacias da Polícia Civil também está disponibilizando online. Porém, tem que
ter esse material para poder fazer esse registro. Tá? Mas acho que é muito importante fazer incentivo às vítimas a fazerem esses registros, até por uma questão de acompanhamento, né, para que as autoridades possam avaliar se está sendo reportado essas situações, né? A gente sabe que só nesse mês aí de vigência, nesse período curto de vigência da lei, já houve, por exemplo, no estado de São Paulo, 683 reclamações abertas. Então, é bastante importante que esse registro seja feito presencialmente perante a Polícia Civil ou por via eletrônica. A maioria parte de mulheres. O que é o perfil, né? Qual o perfil dessas denúncias? Pois é, a maioria parte, sim, de mulheres, porque o stalking, como eu falei, né, ele precisa ter um componente aí de ameaça, seja ela física, seja ela psicológica, e aí nós sabemos, não é exclusividade do Brasil, que normalmente é vítima dessa pressão psicológica para reatar um relacionamento ou uma pressão que se justifique, né, ser tratada e conduzida na esfera criminal, normalmente é sofrida pelas mulheres, mas não é uma exclusividade. A maioria dos casos são, sim, mulheres, vítimas jovens, na maioria dos casos entre 18 e 40 anos, né, são os indicativos que a polícia nos passou numa breve pesquisa que fizemos, até porque, de novo, a lei é muito nova. Normalmente, o stalking, ele tem um componente que ele precisa haver habitualidade e o potencial de ameaça, né? Então, se aquele que está sofrendo a perseguição não se sente ameaçado, não configura stalking, e se não existe a habitualidade, aquela conduta reiterada, aquele contato insistente, também não é stalking. Então, o que a gente tem aí de maior incidência são casos, sim, contra mulheres, que inclusive estava te falando antes, Priscila, que é um agravante da pena, né? A pena pode chegar a 3 anos se o stalking é praticado contra crianças, adolescentes ou mulheres, pela condição de ser mulheres, né? Então, são homens perseguindo mulheres, que agravaria a pena, e não mulheres perseguindo mulheres pelo que quer que seja, seguindo a linha já de Lei Maria da Penha ou de feminicídio, de tentar diminuir em alguma medida essa violência que as mulheres sofrem não só no Brasil, mas, enfim, uma questão aí global, né? Antes da sanção dessa lei, de que maneira acontecia a punição, então, ou não havia punição para esses perseguidores? Antes de haver a lei do stalking, a conduta de perseguição, desses contatos reiterados, esse incômodo, essa ameaça, inclusive psicológica, ela era poderia ser classificada como perturbação à tranquilidade ou como a ameaça mesmo, né? A ameaça já prevista no Código Penal. Ou seja, não havia uma situação ali onde se descrevia a conduta, se encaixava perfeitamente num crime. E aí, nesses casos, onde não existe essa capitulação, nós chamamos no direito, né, perfeita da conduta no Código Penal, acaba que essa conduta ou ela não é investigada, ou algumas vítimas até não tem um incentivo para reportá-la e caía num limbo, né? A perturbação à tranquilidade, por exemplo, era uma contravenção penal, não era sequer considerada crime, então acabava que os responsáveis não eram sequer investigados, em alguns casos eram investigados, mas depois a própria polícia ou judiciário, pela inexistência de uma previsão na legislação, não tinha como prosseguir. Uhum. Essa legislação, ela já é vigente em outros países e a senhora sabe, né, nesses países, o resultado tem diminuído, então, essa perseguição? Sim, acredito que o pioneiro tenha sido os Estados Unidos, que já considera o stalking crime, e até por isso que os outros países usam essa terminologia de stalking, né, porque foi o primeiro país a responsabilizar. Então, os Estados Unidos já consideram o stalking crime desde os anos 90. Temos notícia de que Portugal, por exemplo, já criminalizou essa mesma conduta em 2015.
a Áustria em 2011, e Chile e Argentina têm projetos de lei, ou seja, estão aí um pouco atrás do Brasil. Nesses casos, nesses países onde já existe há mais tempo, as nossas pesquisas, a lei de estoque em vigor, nossas pesquisas indicam que caiu sim a incidência e caiu principalmente a sensação de impunidade, porque o stalking é daquelas situações onde quem pratica, né, o autor, sente que não enfrentaria, pelo menos no Brasil, né, não enfrentaria consequências criminais. Então, o fato de haver hoje uma forma de se reportar, um respaldo na legislação e delegacias que estão aptas a receber essas informações, tem o potencial, sim, de diminuir a incidência desses casos. Vamos falar agora sobre o crescimento de golpes em aplicativos bancários. De acordo com o Banco Central, desde o lançamento do Pix, 45% da população já usaram em algum momento essa nova maneira de fazer transações e pagamentos. As negociações realizadas pelo Pix foram responsáveis pela movimentação de mais de R$1 trilhão, um atrativo enorme para os criminosos. Jeremias Gomes falou sobre esse assunto com Leandro Nava, advogado especialista em direito do consumidor. Vamos acompanhar essa entrevista. Pois é, doutor, o volume de negócios online aumentou. A gente sabe que a criminalidade ela vai variando conforme as coisas acontecem, né? A gente já sabe isso há muito tempo, né? Às vezes assalta banco e vai mudando. E agora é o crime eletrônico. Como é que a gente para se precaver é complicado, porque todo mundo que quer que a gente compre alguma coisa, a gente tem que preencher aquele cadastro e endereço, né? Fica até... esses dias até companhia de luz, você para falar pelo WhatsApp, que você fala com o robô, eles te pedem o endereço, o nome, o CPF. A gente fica até um pouco constrangido, né? Mas é legal, doutor, pedir tantos dados assim e a gente entregar para... Às vezes é um robozinho e a gente fala, devo estar falando com a empresa, né? Não sei, né? Exatamente. Olha só que interessante, Jeremias, esse seu comentário. Antigamente, aquele golpe, a pessoa estava ali na estação rodoviária e vendia uma pepita de ouro ali, falando, ou um bilhete premiado, falando, olha, preciso embarcar com problema de saúde. Hoje em dia, essa situação esse golpe foi migrado para a área eletrônica. Nós temos diversos golpes aí trazidos, que se você me permitir, eu gostaria de só levar algumas observações para os nossos ouvintes aí. Dentre eles, por exemplo, que é o mais famoso, é o que eles chamam de phishing, ou seja, pescaria. O que isso significa? Eles contratam pessoas técnicas, né, os criminosos contratam pessoas técnicas para criarem aí links específicos e direcionados para determinadas páginas. Como, por exemplo, um link que você recebe no seu grupo de família, encaminhado pelo seu parente, ou no seu grupo de amigos. Aquela pessoa encaminha de boa fé aquele link, achando que vai te auxiliar. Tivemos aí um grande aumento, foram mais de 10 mil pessoas prejudicadas com relação, por exemplo, ao golpe do resgate do Fundo de Garantia. Isso está dando o que falar, inclusive, com relação à Caixa. É uma modalidade. Então, eles encaminham um link malicioso, a pessoa recebeu de um familiar, um parente, um amigo, enfim, tanto faz, clica, automaticamente ele entra numa página igualzinha, seja do banco, da empresa de telefonia, seja da empresa do cartão de crédito, seja enfim, não importa de onde seja, da empresa de, por exemplo, de fornecimento de energia elétrica, como você mesmo falou, e aí a pessoa coloca lá o nome, o CPF, vincula o seu e-mail, digite a senha, o cadastro está dando erro, salve, cria uma nova senha, pronto, criou isso, eles pegam essas informações e automaticamente, já com o seu nome completo, data de nascimento, documentos pessoais, endereço, eles até começam a fazer compras, às vezes é fornecido o número do cartão de crédito, eles já começam a fornecer, praticar crimes e fazer compras via internet. Uma outra situação que também já deu muito o que falar é a questão do falso funcionário, que a pessoa liga para você, ela entra em contato, se passando como funcionário, seja da empresa de energia, seja do banco, do cartão de crédito, não importa de onde, falando, olha, nós estamos tendo um problema aqui, seus dados estão divergindo, ou você fez uma compra, né? Normalmente você fala, olha,
estou ligando aqui do setor de segurança do banco, do seu cartão de crédito, porque foi feita uma compra no valor de R$5.000, gostaríamos de confirmar. A pessoa já automaticamente ela já vai se assustar. Não fiz essa compra. Então eu preciso que o senhor confirme seus dados. Seu nome completo é Jeremias da Silva? Não, Jeremias dos Santos. Aí você já corrige, já dá o nome correto. Seu RG é número 123? Não, é 456. Ou seja, você já forneceu o RG dele. O seu e-mail cadastrado aqui que é jeremias@x. Não é esse não. E por aí vai. Então o criminoso, bandido, ele vai te induzindo a que você forneça as informações para que ele possa pegar essas informações via telefone e criar, constituir, enfim, fazer uma compra, utilizando-se, passando por você. Uma outra situação é a pessoa liga, também nessa mesma atuada, que tivemos muitos golpes já, a questão de 3 anos para cá, e as maiores vítimas, infelizmente, são as pessoas com mais idade, porque tem um conhecimento de tecnologia um pouco menor, muitas vezes. E aí o que acontece? A pessoa liga e fala, olha, seu cartão foi clonado, eu preciso que você bloqueie o seu cartão, liga que eu sou da operadora, a pessoa já conseguiu os seus dados, e o que ela faz? Corta o seu cartão ao meio e mandaremos um motoboy, um mensageiro para poder retirar. Aí a pessoa, cortei o cartão, ninguém vai usar. Só que ela esquece de cortar o chip. O chip, Jeremias, é onde estão as informações. Então, o que a pessoa faz? Ela, em poder daquele cartão, ela consegue utilizar a questão ou juntando ali as informações com o código no verso, o número completo do cartão, o seu nome, data de validade e até mesmo com o chip para fazer compra na hora ou de forma virtual. Outra situação também, se me permitir de uma forma bem rápida, são algumas situações que a pessoa indica alguns brindes. Olha, você foi sorteado aqui para poder receber, por exemplo, você fez uma compra num site qualquer. Eles conseguem rastrear isso, ou até mesmo eles falam, mas não é verdade, falam, você fez uma compra, então pegamos o seu cadastro aqui, você foi sorteado e ganhou aqui uma viagem, ganhou um celular, ganhou, enfim, qualquer benesse. A pessoa vai ficar muito feliz. O que acontece? Precisamos somente confirmar seus dados para entrega. Aí a pessoa passa o nome completo, RG, CPF, enfim, endereçamento. Outra situação muito comum também é a questão da clonagem do próprio WhatsApp. Essa observação, aqui vai uma sugestão aos nossos ouvintes aqui da Rádio Alesp, no seguinte sentido: façam a verificação em 2 etapas do WhatsApp. Isso ajuda muito a prevenir o cartão, essas fraudes, essas situações. E aí, qual que é a recomendação que você me questionou no início? Toda e qualquer situação que for caracterizada fraude, que você já foi vítima, sofreu, comunique à autoridade policial. Porque a autoridade policial precisa saber exatamente a modalidade dos crimes que estão acontecendo e, além disso, para que ele possa estabelecer uma força-tarefa e ir atrás desses criminosos. Porque se a sociedade, a vítima, não comunica à polícia, a polícia não consegue agir. Agora, de uma forma prévia, quais são as observações que nós passamos aqui para os nossos ouvintes? É fundamental, não entre em site que você não conheça, não clique no link, olha, faça aqui o seu cadastro, resgate o seu fundo de garantia que você recebeu. Você vai clicar, ele vai te direcionar para uma página falsa muitas vezes. Então, o que você faz? Você mesmo entre na página original do banco, do cartão de crédito, da empresa de telefone. Você entre, não utilize esse link que você muitas vezes vai receber de um amigo. Foi potencializado aí com você num grupo de aplicativos, seja Facebook, Instagram, WhatsApp. Cuidado, porque hoje em dia, infelizmente, as pessoas recebem de um amigo, de um familiar, acham que está correto, clica na boa fé e acaba concedendo as informações. Outras questões é o seguinte: pessoa do cartão de crédito, entre aspas aqui, meu amigo, entrou em contato, uma fraude, então tudo bem. Deixa que eu ligo para o cartão. Não, mas eu já estou falando com o senhor, eu sou do departamento de fraude, antifraude. Não tem problema. Eu agradeço o contato. Desliga o telefone. Cuidado se for telefone fixo, porque muitas vezes eles travam a sua linha. Então, o ideal seria ligar de um outro telefone, tá? Se for fixo, ou de um celular e tenha certeza que a ligação foi efetivamente desligada. E você mesmo provoca o banco.
com a classificação do Brasil como, com relação à pandemia, desde o dia 18 de março do ano de 2000, o índice de 2020, me perdoe, o índice de compras online potencializou. Não era a praxe comum do consumidor ou das pessoas não só fazerem compras, mas também acessarem a internet com aquela assiduidade que hoje fazemos. Hoje realizamos 2, 3, 5, 10 reuniões, todas virtuais. E conectamos, fazemos compras, pedimos alimentos, coisa que antigamente era de uma forma mais reduzida. E isso envolve toda uma questão de conceito ou um pré-conhecimento das ferramentas de tecnologia. E por esse motivo, muitas pessoas não sabem utilizá-las e as pessoas que sabem utilizá-las acabam praticando determinados golpes, crimes, afrontando aí não só o consumidor, mas toda a sociedade de uma forma geral, levando aí as pessoas a erro, a darem ou concederem ou informarem seus dados sensíveis, né, e trazidos aí pela LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, né, que a terminação que eles usam são dados sensíveis, como por exemplo o RG, CPF, o seu endereço, data de nascimento, nome completo e por aí vai. E com essas informações, os golpistas utilizam para criar cadastro, para acessar a sua conta, porque muitas vezes eles criam páginas aleatórias, justamente induzindo você a erro. E isso realmente os golpes, nesse último ano, eles quadriplicaram, quintuplicaram com relação aos golpes virtuais praticados antes da pandemia. E para encerrar o programa de hoje, eu separei uma entrevista muito interessante. Vamos falar sobre moedas digitais. Você sabe o que elas são? E como essa novidade pode influenciar na vida de todos nós brasileiros? A Júlia Stanzioni conversou com Marcelo Pereira, administrador com foco em economia e especialista em banco digital. Vamos tirar todas as nossas dúvidas sobre esse assunto. Acompanhe. A gente está falando sobre essa transição, né, da espécie, o dinheiro em espécie, para essa moeda digital. Efetivamente, o que é preciso para ela começar a valer aqui no Brasil, a moeda digital? Então, realmente, é um assunto que está se movimentando bastante. O Banco Central anunciou que vai ser feito uma moeda digital que tem a mesma equivalência que o real, né? E esse assunto ainda está em muitas discussões, porque precisa ser bem trabalhado, ainda tem muito tempo ainda para ser discutido sobre segurança, sobre tudo isso, tá? Mas qual que é a ideia? A ideia da moeda digital é justamente diminuir a quantidade de moedas físicas que fica em trânsito hoje, para que a moeda digital seja também uma moeda que a gente possa trabalhar com pagamentos, supermercados e outras coisas mais. Porém, ainda não tem uma resolução ainda pré-definida, ainda isso está sendo trabalhado pelo Banco Central, existem algumas resoluções que ainda não estão aprovadas, então eu acredito que ainda a moeda digital brasileira ela vai ter um tempo aí de maturação ainda. Agora, Marcelo, né, a gente conhece essas moedas como criptomoedas, né, virtuais. Você falou sobre essa questão de circular menos dinheiro físico, não é? Mas quais são as outras vantagens de se ter, então, essa moeda digital efetivamente fazendo parte do dia a dia do consumo do brasileiro? Bom, tem dois assuntos, né? As moedas digital, ela é diferente da criptomoeda que a gente já ouviu falar bastante no mercado, tá? Então, a moeda digital, ela vai servir justamente para quê? Para que as pessoas possam, através do seu próprio celular ou através de um telefone, fazer os pagamentos, ser mais rápido com a movimentação de dinheiro no mercado financeiro, tá? Então, a moeda digital ela vai vir para isso. Então, a cada uma moeda digital vai ser equivalente a R$1, tá? Então, quer dizer, você vai entrar no mercado, você vai comprar e com o seu próprio celular e um QR Code você vai poder pagar a mercadoria, né? Isso é muito importante que aconteça, porque a moeda, o físico, ela tem todo aquele roubo, tem muita coisa que pode acontecer. Então, a moeda digital vem para isso, para substituir essa demanda de falta de segurança que a gente tem em relação ao dinheiro físico, entendeu?
Falando sobre essa questão de segurança, Marcelo, a gente tem, você está falando, pagamentos que a gente pode fazer pelo celular e afins. A gente já tem o Pix, que em alguns locais você coloca ali para a leitura do QR Code e funciona, sai da sua conta e vai para o pagamento. Moeda digital, Pix, tem alguma diferença, principalmente na parte de segurança dessas transações? Sim, o QR Code que você falou, quando você faz um pagamento através de QR Code, é uma tecnologia individual para cada instituição financeira, tá? O Pix, ele é uma forma de você fazer transferências, pagamentos que o Banco Central criou para poder ficar mais rápido essa movimentação financeira entre os bancos, tá? Existe sim todo um trabalho muito bem elaborado pelo Banco Central na segurança do Pix. Mesmo assim, existe ainda muitos anúncios de golpes que são golpes antigos, porém hoje eles continuam ainda acontecendo, tá? É bem claro isso, né? Que o Banco Central trabalha bastante em cima de segurança, tá? Então a moeda digital, sim, ela vai atender essa falta de segurança e ela vai ser um jeito de você fazer os pagamentos através dessas moedas digital. Eu acredito que em 2 anos, 3 anos até, isso seja bastante favorável, né, para você se movimentar no mercado e que é diferente do que você acabou de dizer de Pix e de criptomoedas, entendeu? Ela é mais segura? As moedas digitais são mais seguras? A tendência, sim, será mais segura, porque você vai ter lá alguns códigos, né, de programação, de tecnologia, onde só você vai poder acessar e você vai ter dupla autenticação, tá? Então, quando você tiver uma criptomoeda, só você vai ter acesso àquela criptomoeda. Dificilmente você vai conseguir passar o seu acesso à moeda digital para outra pessoa, tá? Porque ela vai ter várias validações, onde dificilmente alguém vai conseguir acessar essas suas moedas digital. Então, eu acredito que vai ser muito mais seguro hoje você andar com uma moeda digital do que você andar com o dinheiro físico dentro do bolso. Por exemplo, eu tenho aqui comigo, Marcelo, que apenas 35% das operações foram 35% das operações feitas com cédulas em 2020. Talvez esse confinamento nosso, né, ter ficado no isolamento, facilitou as pessoas a terem mais interesse pelo e-commerce, por pagamentos via celular e afins. Não é uma grande tendência que as pessoas acabem migrando para esse mundo digital. E aí, essa é a questão. Algumas pessoas têm muito mais fácil acesso à internet, os celulares de última geração, ou que funcione um QR Code e afins, não é? Por isso que é importante você ter essa divisão, ter essas moedas digitais circulando no país e também as cédulas físicas, vamos dizer assim, elas não podem acabar. Não vão acabar. Eu acredito que dificilmente isso aconteça, tá? De acabar as moedas físicas. Porém, a moeda digital, ela sim, vai facilitar muita coisa, né? Que nem você entrar num ônibus, pagar com o próprio celular ou com um relógio, com um target, no supermercado. Isso tudo vai ser uma nova tendência, tá? A diminuição da fabricação do dinheiro físico vem em encontro a todo o nosso ecossistema de proteção ambiental e tudo mais. Então, a moeda digital vem sim para favorecer todo mundo. E aí nós temos ainda esse detalhe que você falou, nós temos ainda a dificuldade de internet. Então, eu acho que por isso que eu acredito que vai demorar um pouco mais, uns 2 anos, uns 3 anos, para essa tendência de moeda digital ser realmente a mais usada no mercado financeiro, entendeu? E, Marcelo, eu quero reforçar essa questão justamente da segurança, né? A gente sabe que, em especial nesses últimos meses de pandemia, nós tivemos vazamentos de dados e afins, não é? Eu imagino que seja uma grande preocupação também essa proteção de dados, não só a proteção da transação, mas que não se tenha alguém sabendo do que você está fazendo e
puxe de algum modo os dados. Como é que funciona essa questão de segurança, não só com as moedas digitais, mas nessas transações que a gente faz pela internet? Bom, a segurança de internet é um grande problema para todos nós, porque realmente você tem razão quando você fala que quando a gente consegue ver aí nas mídias que hackers estão tendo acesso a setores públicos, né? Então você fica muito preocupado. Mas existe também formas de você proteger. Então é importante que você sempre atualize as ferramentas de internet que você está usando, é importante que você tenha o antivírus, é importante que você tenha uma internet com segurança. Tudo isso é muito importante, tá? Então, assim, o Banco Central está trabalhando na segurança de proteger as informações de dados, as informações de moeda que você vai ter dentro do ecossistema de moeda digital. E você tem que fazer sua parte de ter também dentro de casa, dentro do seu celular, a segurança de ter 2 senhas para poder validar, ter 2 códigos para poder validar uma transação financeira. Agora, saindo um pouquinho dessa questão, em especial das moedas digitais, criptomoedas, eu queria que você fizesse uma análise de hoje, como está o estado de São Paulo e também o Brasil com relação às fintechs. Também a gente tem ouvido nesses últimos meses de pandemia um crescimento também das fintechs. Muito legal você perguntar isso, realmente. Fintech, ele virou um nome técnico, tá? Nós temos fintechs de tudo, temos fintechs de banco digital, temos fintechs de várias outras coisas, tá? Então, e nós temos aí logo em breve o Open Bank também, né? Que tem o fintech para poder falar sobre o Open Bank. Bom, aqui em São Paulo nós estamos tendo um número enorme de fintechs, tá? Porque já existia naturalmente outras instituições financeiras paralelas aos bancos tradicionais que ajudavam, né, as empresas, aos consumidores, aos próprios marketplaces, os próprios e-commerce, né? Eles trabalhavam já com gateways de pagamentos, né, com boletos bancários, e isso tudo foi a transformação da fintech. Então, em São Paulo hoje tem uma tendência e um grande volume de fintechs de banco digital, fintechs de boletos bancários, fintechs de consignados e outras coisas mais, tá? Então, fintech realmente virou um nome popular e que todo mundo tem que entender direitinho o que cada fintech faz, tá? Então, nós temos aí que prestar bem atenção, mas em São Paulo hoje é a capital que mais tem fintech em todo o Brasil. E como, então, essa popularização das fintechs, né, com as pessoas entendendo melhor como elas funcionam, o senhor também que tem esse foco em economia, como é que elas se conversam? Né? Como é que ela conversa com a economia e como, num momento como esse, e que a gente vai demorar ainda para voltar naquela estabilidade econômica, elas podem ajudar no desenvolvimento econômico aqui do país? Sim, as fintechs veio para poder ajudar realmente toda a população em relação a taxas também, tá? O crescimento de fintechs de banco digital fez com que os bancos se movimentassem um pouco mais em relação às taxas que são cobradas nos bancos, tá? Então, tem várias fintechs de banco digital que hoje não cobra para uma abertura de conta, não cobra para algumas transações básicas que a população precisavam fazer antes. E também tem por trás disso todo as pessoas que não estão bancarizadas. Hoje nós temos um volume de mais de 35 milhões de pessoas que não estão bancarizadas, que usam ainda a moeda física, né, para fazer compra, para se movimentar. Então, a fintech ela veio para ajudar isso, tá? Ela veio mais para poder trazer esse público que não está mais bancarizar num banco digital, num informal de gateway de pagamento. Enfim, acredito que tudo isso é o que está acontecendo hoje no mundo de fintechs e financeiro, tá? Programa especial Rádio em Revista chegou ao fim. Até nosso próximo encontro. Tchau!